Como a máfia do lixo pode afetar a sua vida? E não importa onde você esteja no mundo, pode afetar a sua vida. Para a gente falar sobre isso, primeiro é preciso entender o que é a máfia do lixo. Aquela máfia que a gente ouviu um pouco falar e quem sabe aí algumas pessoas conseguem fazer uma ligação com a Itália, o sul da Itália mais precisamente, algumas regiões ali da Itália que tem essa máfia do lixo de uma forma tão forte que já chega até a ser institucionalizada. Mesmo o próprio governo italiano tem até um certo receio de mexer com isso, não consegue lidar com isso muito bem. E aí, o que isso tem a ver com você? E por que você tem que entender isso? Olha, eu particularmente, eu acho que você tem que entender sobre esse assunto. Porque existe um risco, principalmente nos países onde não se cumpre a legislação e mesmo onde se cumpre a legislação de resíduos sólidos, né? Existe um risco dessa máfia dominar o sistema, muitas vezes até mesmo por falta de informação de quem está no sistema. Veja, eles começam a praticar certas ações e se a pessoa não percebe, se não existe ninguém ali que está percebendo o que está acontecendo, eles dominam tudo. E quando as pessoas prestam atenção, já estão dentro do sistema e não há mais nada a fazer. Calma, minha gente, eu vou explicar para você o que é a máfia de lixo, né, baseado aí no que a gente vê principalmente na Itália, mas também existe em outras regiões do mundo, outros países do mundo, né, o que é, como funciona, por que se estabelece, e aí você vai entender os motivos, e ao entender os motivos, quem sabe você possa trabalhar para evitar que isso chegue na sua região. Porque se chega, meu amigo, a probabilidade de você perder o emprego é muito grande. E se você tiver um emprego, é para fazer o que quer a máfia, consequentemente muita coisa errada, ou vai ou morre. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Em primeiro lugar, é o seguinte, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, né, dessa aula, para que você se informe um pouco mais. Alguns links com notícias atuais, outros não, inclusive alguns termos que você pode colocar, né, no Google para estudar mais sobre o assunto. Eu aconselho fortemente você entender sobre isso, tá? Para trabalhar contra o processo. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é a máfia do lixo. A máfia do lixo nasce de um apoderamento da máfia, não somente italiana, qualquer outra máfia, do setor de resíduos sólidos. Fazendo o quê? Claro, se é máfia, normalmente vai fazer alguma coisa errada. O que é errado na nossa área de resíduos sólidos? É destinar o resíduo de forma incorreta. Por exemplo, se você tem resíduos perigosos, isso tem que ter uma destinação adequada. Se você tem lixo radioativo, destinação adequada. Se você tem resíduo, digamos, industriais aí, ele tem que ter destinação adequada. O que faz a máfia? Ela entra, até mesmo abre uma empresa e oferece o serviço de coleta e destinação para algumas empresas que produzem esse resíduo e precisam pagar muito caro pela destinação do seu resíduo, a um preço mais acessível. E por que eles fazem isso? Porque, na verdade, eles fazem o quê? Eles criam os chamados aterros clandestinos, sem isolamento, sem nada. Clandestino, se é clandestino, não vai ter isolamento, né? Já que é clandestino. E aí eles começam a enterrar ali tudo que é tipo de resíduo. Então imagina só, uma empresa que paga 3.000 euros por tonelada, pela destinação da tonelada do seu material, de repente só precisa pagar para a máfia, sei lá, 2.500 ou 2.000, e a máfia pega isso, em vez de dar o tratamento correto, dá o mesmo tratamento do que se daria para resíduo urbano, digamos assim, para rejeitos. Daí coloca debaixo da terra. Isso daí sai muito barato e é um negócio altamente lucrativo. Ao perceber isso, a máfia então fez o quê? Oferece serviço de destinação para todo o setor de resíduos perigosos, principalmente os perigosos e radioativos. Quem são os perigosos também? Resíduo hospitalar. Resíduo hospitalar. De certa maneira, municípios que destinam resíduo hospitalar para o aterro sanitário ou então para lixões a céu aberto e tudo mais, também praticam esse princípio aí de negócio que é comum da máfia, tá? Então, por que faz isso? Para economizar dinheiro da destinação. Por quê? Porque a destinação correta desse tipo de material custa um investimento, não tem um retorno, porque você tem que dar fim naquele resíduo, né? E aí você acaba não comprando aquela máquina que custaria milhões de euros, de dólares,
para fazer o tratamento correto, e aí você dá um tratamento inadequado, muito mais barato, só que vai poluir. Olha, na região do sul da Itália isso é muito problemático, porque a máfia italiana ali tomou conta de completo setor de resíduos. O que acontece é que eles fazem o quê? Para poder dar destinação, eles fazem isso que eu falei, né? Pega o resíduo perigoso, hospitalar, radioativo e tudo e colocam em terra então nos solos. E aí criam diversos aterros ilegais ali na região do sul da Itália. E aí, qual a consequência? As pessoas morrem de câncer, morrem contaminadas, seja através da água, da água que bebe, principalmente através da água, mas também de radiação que sai do solo, e uma série de outras doenças causadas, cancro, e uma série de outras doenças causadas por problemas que vêm aí dos resíduos. Existe também uma outra categoria, por exemplo, de encher o navio de resíduos perigosos, do mesmo tipo, né, perigoso, radioativo e tal, enche o navio e anda um pouquinho assim na direção do mar e depois afunda o navio lá. Isso também se faz ali na costa italiana e talvez em outras regiões também se faz esse tipo de coisa. Tá? O que ocorre também é a máfia obriga profissionais da área de resíduos, às vezes profissionais renomados, né? Quando o pessoal não tomou conta, ela vai lá e obriga mesmo, revólver na cabeça e tudo, e diz que eles têm que classificar aquele resíduo ali como sendo de um outro tipo. E ao fazer isso, às vezes essas empresas conseguem tirar da Itália e jogar, por exemplo, para a África, ou então para outros países mais pobres, e aí paga uma ponta para cá, corrompe ali, corrompe acolá, e aí consegue tirar esse lixo da Itália. Isso começou primeiro na Itália ali, né? Assim, em outras regiões, o que a gente mais conhece é da Itália. Mas depois, mesmo lá na região do sul da Itália, uma cidade chamada Calábria, que tem um epicentro desse negócio, mas não é só lá não, tem outras cidades também. Depois você pesquisa no Google, máfia do lixo, Calábria, ou então máfia do lixo, Itália, máfia do lixo, Rússia, máfia do lixo, outros países aí, e aí você vai ver como é que isso funciona. Eu aconselho você a entender sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre como evitar. Não é como combater a máfia, porque se combater a máfia você provavelmente vai morrer. O pessoal não está aí para brincadeira. Mas como evitar que ela se espalhe, digamos assim, né? Isso tem como fazer. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, começa ali no sul da Itália, e aí eles começam então a oferecer o serviço deles por toda a Europa. Inclusive empresas alemãs desonestas que acaba destinando o resíduo para lá. Às vezes, a desonestidade, por exemplo, tem um hospital, aí ele é desonesto, o gerente lá é desonesto, aí ele paga a máfia italiana para dar um fim naquilo ali. Essa é uma modalidade. Aí esse mesmo hospital, ele é honesto, paga uma empresa corretamente, uma empresa devidamente licenciada para dar destinação. E essa empresa é desonesta. E daí para frente, ela entra em contato com a máfia do lixo, ou ela pertence à máfia do lixo, enfim, ela se envolve ali de alguma maneira. As grandes empresas internacionais de resíduos muitas vezes estão envolvidas também nesse processo aí. Então pesquise, antes de você, por exemplo, algumas empresas estão chegando no país, no Brasil, em Angola, em outros países. Olha, coloca o nome dessa empresa na internet, coloca o nome máfia, para ver se você enxerga alguma coisa. E aprenda a pesquisar então para você se orientar sobre como funciona. É um negócio lucrativo, você sabe que negócio lucrativo, até mesmo produção de cocaína, é um negócio que continua sendo feito porque dá dinheiro. Então, aqui no setor de resíduos a gente tem que falar sobre isso. Tá, então, esse procedimento, essa desonestidade, essa ambição exagerada, porque se você tratar da maneira correta, você também ganha dinheiro. Acontece que é toda uma cadeia que começa desde lá do gerador, que quer pagar menos, ou então ele não sabe, tá? E aí esse negócio vai se espalhando e tomando conta de tudo. Qual é a consequência, minha gente? Consequência é que, como eles dão esse tipo de destinação, não precisa gente qualificada para dar a destinação correta. Por exemplo, uma pirólise, um plasma, sei lá, uma incineração, até incineração, mesmo dependendo do resíduo. Não precisa. E aí não vai contratar mais ninguém para fazer isso, já que não precisa de usinas para isso. Tá? Se não precisa de usina, não precisa de tecnologia, não precisa de nada. Basta enterrar e já acabou. Então é uma gama, todo um setor, um grupo de pessoas muito grande que acaba sem emprego por causa dessa máfia do lixo. Ou seja,
a renda acaba centralizada na mão de poucas pessoas que dominam esse negócio. Bom, como é que a máfia do lixo se espalha? Ela se espalha a partir do momento que a sociedade não entende do assunto, que não é o seu caso. Ao não entender, não tem ninguém que vá denunciar, não tem ninguém que faça nada contra, eles vão tomando o espaço deles. Corrompe uma pessoa aqui, aí essa pessoa, por exemplo, um prefeito, um gestor público, ele não faz o que deveria ser feito, e aí ele dá espaço para aquela máfia do lixo ali entrar. Eles começam a ganhar dinheiro, daqui a pouco eles estão fazendo pressão em cima do Ministério Público, ameaçando um juiz de morte, ameaçando não sei quem de morte, e aí começa a se espalhar. É preciso que a sociedade esteja atenta para denunciar algumas coisas, ou cobrar mesmo dos prefeitos para que as leis sejam cumpridas. O cumprimento da lei é a receita para evitar que essa máfia do lixo se espalhe e acabe com seu emprego. Ou quem sabe até com sua vida, porque até um certo momento ela acaba com seu emprego. E depois ela lhe obriga a fazer as coisas, depois que ela está forte lá dentro. Ela lhe obriga a fazer as coisas. Se você não fizer, ela acaba com sua vida e com a vida da sua família, porque essa gente é perigosa, tá? Então o que você deve fazer? Lembra daquele marketing pessoal que eu falei dentro do treinamento? Pois é, ele também é importante para combater esse processo. Cada usina de reciclagem que você trabalha para ser implementado é uma chance a mais da máfia não vir para a sua região. Portanto, cumpra, trabalhe dia e noite para que a legislação seja cumprida, porque cada usina que se implementa é uma chance a menos da usina da máfia do lixo chegar à sua cidade. Veja os resíduos perigosos. Quanto é que pagam? Normalmente eles pagam muito. Se você pensa num negócio, não tenho dinheiro para tratar isso, então faça uma reunião, reúna pessoas, mostre como aquilo ali funciona, mostre a viabilidade econômica, e aí você vai atrair para a sua cidade aquela indústria e com isso evita que a máfia chegue lá. Entende? Então, assim, o que você pode fazer para evitar que a máfia chegue? É criar soluções aplicando a lei, né? Aplicando a lei de resíduos, criar as soluções, implementar essas soluções e não dar espaço para que a máfia possa chegar e lucrar dentro do setor de resíduos na sua região, na sua cidade. Certo? Essa luta é intensa, essa luta também funciona nas redes sociais, divulgando notícias, comentando, fazendo análise, observando, criticando, dando palestras, conversando com o prefeito, conversando com o Ministério Público, conversando com todo mundo. É preciso levar a informação correta, inclusive é preciso falar sobre a máfia do lixo, como ela se espalha, e ao falar sobre isso, tirar esse tabu desse assunto, a comunidade vai perceber então se o movimento estranho acontecer, percebe? Então alguém tem que falar sobre isso. Eu já comecei a falar nos meus canais do YouTube, mas é preciso falar mais sobre isso. Se você tem um canal do YouTube, fale. Agora, não cite nomes. Não cite nomes, porque aí você coloca a sua vida em risco. Se você vê algo suspeito, reúna alguns links e provas e encaminhe ao Ministério Público, entendeu? Mas não vá bater de frente com uma organização que é muito perigosa. Não bata de frente. Entregue isso para o Ministério Público, inclusive é possível fazer denúncia anônima ao Ministério Público, tudo bem? É isso, minha gente, eu acho um assunto importante, tá? Muita gente tem medo de falar sobre isso, mas como eu não falei aqui nome de ninguém, não estou falando de ninguém, só citei região e tudo mais, então não há, assim, o perigo, ele é, digamos assim, é moderado, né? É moderado, não estou aqui acusando ninguém, só estou dizendo para você observar o comportamento das coisas. Gestor público, aterro, usina que não é construída, por que dessas coisas? O que está acontecendo por trás disso? Faça uma análise, faça um mapeamento de todo esse mercado para que você possa entrar. Aí você pensa assim, a última coisa, quer saber? Isso é muito perigoso, não vou mexer nisso. Está enganado. Se você for para uma outra região, ou mesmo na sua região, antes de prestar serviço, você tem que saber se ali existe princípios de fogos ali, né? Se tem máfia ali atuando no seu mercado. Se tem máfia ali, você tem que saber como agir para se defender dela. Como eu falei, não aconselho você enfrentar a máfia de frente, bater de frente, isso é loucura. Aconselho você fazer suas denúncias anônimas e entregar para o Ministério Público. Ele é responsável por isso, ele tem poder de fogo e tem força para fazer isso, você não. Tá? Esse povo é muito perigoso e você vai estar meio que tirando o leite das crianças aí, né? Eles estão ali mamando naquela teta dali, né, que tá dando dinheiro para ele de corrupção, e você vai lá e tira a teta dele
né, em linguagem popular, como se fala no Brasil, e aí essa pessoa, ao ficar sem a teta, ele vai querer lhe matar. Então, há de se ter cuidado com isso. Eu não trato isso como um tabu, é um assunto que tem que ser falado. Eu acho que você, qualificado aqui no meu treinamento, você tem que saber sobre isso, para você não chegar no mercado e achar que está ali abafando e começar a fazer coisas baseado na lei, e isso, aquilo, outro, e as coisas estão até certas. Mas de repente você constrói ali um inimigo e isso coloca em risco a sua vida. Não, não faça isso. Faça um mapeamento do mercado, procure entender exatamente o que está acontecendo antes de você partir para o enfrentamento e as decisões. Tudo bem? Olha, quero que você faça aí um estudo, estou colocando mais uns links aqui embaixo, como eu falei, para que você entenda como isso funciona, certo? Entenda como isso funciona e depois faça alguns comentários assim bem gerais, sem citar nome de empresa, sem citar nome de ninguém, sobre o perigo que é essa máfia se implementar na sua região, na sua cidade. Aquele outro processo que nós falamos lá, aquilo é corrupção na área de resíduos, que é a empresa ganha licitação e paga propina lá para o prefeito. Isso aí é corrupção. Isso daí tem em todo canto também, deve ser combatido também, lógico. O que eu falei agora é máfia do lixo. É aquela máfia mesmo que a gente sabe como máfia do lixo, que existe na Europa, principalmente na Itália, mas também Rússia e outros países aí que você já pode imaginar, Romênia, sei lá, tá? É isso. É uma aula que ninguém faz, ninguém tem coragem de falar sobre isso, ou às vezes tem coragem de falar, mas não conhece o assunto. E aqui você sai muito bem preparado para tudo, certo? Vou deixar aqui nessa aula a parte de comentário habilitada para que você possa comentar aqui embaixo também, caso você não queira comentar ali em público, na frente de todo mundo, né? E eu repito, se for comentar, não cita nome de empresa nem de pessoas. Um grande abraço. E eu te espero lá na próxima aula, então. Vamos lá?